Vamos lá, galera, saudações rubro-negra a todos vocês aí, né? A mídia repercutindo ainda a derrota do Flamengo para o Atlético. Porém, o ponto positivo foi o Samuel Lino, tá, galera? A galera aí da Renata Fã, o Mauro César tá aí falando sobre o Samuel Lino. Realmente aí entrou e jogou muito bem, tá? E já comenta aí embaixo, mano. Vocês acham que já merece ser titular ou não o Samuel Lino? Deixa a sua opinião aí embaixo. Fortalece com o hype e com o seu like. E também fortalece se inscrevendo aí. Beleza? Vamos acompanhar aqui. Saudações. Bora lá. O Felipe Luiz, que normalmente sempre dava coletivas com vitórias, grandes resultados. Teve alguns tropeços contra o Santos no Campeonato Brasileiro. E agora pede esse jogo para o Atlético Mineiro, mesmo não usando força máxima, Chico. Era esperado uma vitória do Mengão. Para o Galo, um excelente resultado, porque agora vai ter a sua casa como arma. E não dá pra dizer que foi um resultado ao acaso, não, tá? Quem pegar os melhores momentos, daqui a pouco entender que o Galo fez um gol numa falha do Flamengo, que foi realmente uma falha na saída de bola ali. O Léo Pereira atravessa uma bola, mas por que acontece também a falha? Porque tem uma pressão. Porque tem o Rony ali atrapalhando aquela saída de bola, e aí o Coelho, que fez um grande jogo também aproveitando. O Galo, ele, diferentemente do jogo pelo Brasileiro, que eu achei até um pouco mais xoxo, mais morno, ontem não. Você via os dois zagueiros do Flamengo, que são quase armadores do time, né? Eles cruzavam a linha divisória do gramado para tentar um passe em profundidade. Cara, tava o Galo inteirinho encaixado nos jogadores do Flamengo, não tinha como jogar. Então o Galo fez um jogo defensivo muito bom. E ainda teve escapadas, né? Com o Hulk, com o Coelho, que eu falei, foi muito bem também. O Rony, que faz essa correria lá na frente e bagunça o sistema defensivo adversário. O Flamengo, talvez, acho que ontem me pareceu um pouquinho de salto alto, sabe? Pareceu que o Flamengo ia ganhar a qualquer momento, como aconteceu no Brasileiro, e aí numa bola parada fez o gol. Ontem não. Ontem o Galo jogou de uma forma competitiva e conseguiu um baita resultado. Porque foi uma decisão da diretoria do Felipe Luiz poupar alguns atletas, mas isso não quer dizer nada. Jogava em casa, estava no Rio de Janeiro. Rona, o Galo, inclusive, queria mais. Pede um pênalti que não foi marcado, do Varela. O presidente Sérgio Coelho se manifestou sobre isso. E a gente tem um lance aí para mostrar na sequência, porque poderia ter sido, inclusive, marcado. O Hulk, de repente, faz o gol. Tá aí na tela, ó, esse é o lance. A gente vai mostrar com mais proximidade. Aí, ó, esse braço. Então, você marcaria essa penalidade, sim ou não? Então, tem essa... É o critério, né, que a gente sempre fala da arbitragem, que a gente vê esse lance em outros jogos, o juiz dá pênalti. E nesse caso eu daria também, porque pega no braço, né? E a gente passou por várias situações onde esse lance sempre foi marcado. Ah, mas agora pelo amor de Deus, pênalti. Não tem critério. E o Galo tem que reclamar. Agora, o que me surpreendeu foi a vontade do Galo, a vontade de vencer, porque eu acho que o Cuca falou, ó, vamos esquecer o que está do lado de fora, dentro de campo é a melhor arma de você poder reivindicar alguma coisa, e foi feito isso, que o Galo não só surpreendeu o Flamengo, como me surpreendeu também na forma que entrou, na forma que a entrega desses jogadores até o final. Agora, fica aqui o recado, né? Você não pode brincar com essa bola dentro da área. O perigo tem que estar na área do adversário, não no seu ali. Ah, eu tenho zagueiros que são habilidosos, eu posso colocar de volante, de centroavante. Mas ali dentro da área, ficar tocando essa bola, dá um bico na bola, elimina essa bola, joga lá pra frente. É uma competição onde você não pode brincar, vacilar. Vai que amarra o jogo no último jogo aí, agora, jogando em casa, amarra o jogo bonitinho, coloca um ônibus dentro do gol lá, 0-0, tá fora o Flamengo. Acabou. Tá fora o Flamengo, é isso que eu tô dizendo. Muita brincadeirinha com a bola dentro da área. Eu não gosto disso aí. Eu acho ridículo quem inventou isso aí. Se eu tô no gol, eu dou um bico pra frente. O Flamengo, que no ano passado, nessa fase de oitavas de final, eliminou o Palmeiras, inclusive. Era o técnico Tite, o comandante do Flamengo. Agora, Edu, você teria marcado esse pênalti. Eu quero falar do Samuel Lino também, que estreou. Entrou no jogo muito bem, fez um gol que foi anulado. Mas você teria marcado essa penalidade? Ô, Renata, eu teria sim. Eu teria marcado sim, porque por mais que tá perto ali o contato, a cabeçada bateu na mão, então, como bateu na mão e estava um pouco afastado do corpo, eu marcaria pênalti. Todo mundo teria marcado, todo mundo teria marcado, só porque é contra o Flamengo. A atitude ontem do Atlético, todo mundo teria marcado. Renato. E como o Chico falou, quem provocou todo o gol do Atlético... Aí eu te pergunto, que atitude, mano? Que atitude? O Flamengo dominou o jogo o momento todinho. Uma falha ali. Sofreu o gol, o Flamengo ficou muito mais perto de fazer o gol do que o Atlético. Esses caras, eu vou te falar, mano, qualquer coisinha do Flamengo, os caras exaltam qualquer outro time. Eu quero ver que atitude o Atlético teve. Qual? Pênalti. Pênalti aonde, mano?
foi o Rony. Ele conseguiu marcar 3, o goleiro e os 2 zagueiros. E você viu que conseguiu a dificuldade e o Coisa aproveitou ali a oportunidade. E o Atlético, não só nesse jogo, mas no jogo anterior, também deu dificuldade para o Flamengo. O Flamengo foi fazer um gol numa bola parada, numa falta. Então a gente viu ontem que um Atlético comprometido, um Atlético que tem um treinador que sabe montar muito bem o time, é um treinador que gosta de marcar mano a mano, não dá espaço como fez no segundo tempo. Então, acho que o Atlético foi merecedor, sim, desse resultado. E, desculpa, viu, Chico, de não concordar contigo. Eu não achei que o Flamengo entrou com um salto alto, não. Não? Eu achei que o Atlético criou muita dificuldade. Não estou tirando o mérito do Galo, não. Eu só acho que o Flamengo, sei lá, achou que ganharia. A qualquer momento faria o gol. Com facilidade. Não foi isso o jogo, né? Então, para você ver que o futebol é ali 11 contra 11, por mais... Cara, eu vou te falar, essa mídia, a gente tá pelas pés da mídia, mano. Colocar dentro de campo. Agora, a gente tá a pé de mídia, tá? Pois é, que contratação do Flamengo. A E gente olha tá que ele a não pé foi de titular, mídia, mano. entrou, né, no jogo, organizou as coisas. Poderia ter feito um gol que foi muito bem anulado, acho que não tem nenhuma dúvida. Não tem. Chico, o Klaus está na Berlinda pelo presidente do Galo, muitas reclamações do lado atleticano por essa penalidade que não foi marcada. Eu não vejo pênalti, viu? Eu sei que tem a questão do critério que os meus amigos falaram aqui. Pelo menos isso, né? Acontece. Pode ter árbitro que marque, pode ter VAR lá que chamasse para revisão. Mas o que eu entendo? Se esse braço aí do Varela ele está estendido, fatalmente seria pênalti. Como ele está num movimento que eu considero natural do salto dele, ele está saltando, ó. Ele está saltando. Quando a bola bate... Mas e se é do outro lado? Não sei, Ronaldo. Só tô falando desse lance. Eu tô te falando aqui, se é do outro lado é cal. Ele tá saltando. Se você não sabe, eu vou te falar. Quando ele tá caindo, o braço ainda tá levemente aberto e, na minha opinião, uma bola muito inesperada. Deixa o clubismo muito falar por eles no programa, tá ligado? Só falta você falar que não pegou na mão. Não pegou na mão. Nem toda bola que bate na mão é pênalti. Pegou na manga. Pela regra, você tem que interpretar. É pênalti, velho. Eu não marcaria, não vejo pênalti nesse lance. Mas sei que ele é polêmico, eu acho um lance bem interpretativo, bem difícil. Ele é a arbitragem tem que olhar. E a câmera lenta, na velocidade normal. Pergunta o Ronaldo o que ele acha do impedimento do gol do Palmeiras lá. Que a linha tava tudo torta, de qualquer jeito. Pergunta ele o que ele acha. Cada uma. É outra percepção também. Então, fico na dúvida. Se o árbitro tivesse marcado o Klaus, eu não sei se reclamariam. Então, é isso aí. Todo mundo levantou a mão lá e parou. Todo mundo para. Ele não tá então o braço não tá num movimento natural do salto? A gente tem que entender você vê que ele isso. já olha pra trás, Chico, ó. Não, ele acusa. Ele acusa o gol. Ele olhou pra trás. Porque ele recolhe na hora e fala assim, não bateu. Então até ele falou, eu fiz um pênalti. Porque os árbitros marcam, o jogador não sabe, né? Ele falou, vixe Maria, se for pro VAR... Vai que tem um pecado aí, né? O Samuel Lino, então, todo mundo gostou dessa chegada. Gente, eu tô um pouco preocupada. Você tá preocupada? Claro, Libertadores. Eu acho bom você ficar muito preocupado, eu acho bom. Entrou o Royal, entrou o Saúl. Então, ela falou que tô um pouco preocupada. Não, Agora você tá e ainda muito que, preocupado. se você pensar, ali nos lados tem Cebolinha, tem Luiz Araújo, tem muita Tem o gente, Plata, né? tem o Bruno Tem Henrique. o Plata, Bruno Henrique. Ai, Meu Deus. Entrou o Saúl e vai sair o Samu. Mas ontem o Atlético... É a impressão que eu E tenho. é por isso que o Galo tá reclamando também nesse pênalti, porque sabe que 1-0 pode não ser suficiente na volta. Porque essa semana tem muita gente feliz. Semana que vem é que vai ser a comprovação de quem passa e quem fica na Copa do Brasil. Isso foi pra mim, Não é pra você, não. Não, é pro meu amigo Renato Gaúcho. E aqui temos o Mauro César também falando sobre o Samuel Lino aí na partida contra o Galo no Maracanex. Acompanhe. Boa notícia para o torcedor do Flamengo no Maracanã. Na derrota sofrida há pouco aqui para o Atlético Mineiro por 1-0, foi Samuel Lino. Dos estreantes, aquele que chamou mais atenção com jogadas decisivas, bem no perfil dos atacantes do Atlético de Madrid. Mas o fato é que o Flamengo perdeu e se complicou na Copa do Brasil. Qual será agora a opção de Felipe Luiz? Domingo contra o Ceará, força máxima? Ou vai resguardar jogadores pensando na volta? Chegou a hora do Flamengo definir se de fato prioriza o Campeonato Brasileiro, ainda mais depois da derrota sofrida por 1-0 para o Atlético Mineiro. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da Golcase. Todo o site da Golcase. Ela, R$150. O QR Code que está na sua tela. A Varela foi no lateral direito, o que era de se esperar. Vinha começou jogando mais uma vez, Alan começou jogando mais uma vez, Pedro, que não joga domingo porque está suspenso, foi titular, Luiz Araújo titular, Plata titular, então foi um time misto, mais para titular do que para reserva. E durante o jogo, o primeiro tempo muito lá em cá, um jogo muito aberto, com oportunidades de lado a lado, o Flamengo ofereceu chance ao Atlético, criou as suas chances,
mas um time muito desarticulado, um time, digamos, num jogo muito de trocação, bem diferente de outras partidas sob o comando do Filipe Luís. E aí no segundo tempo aconteceu o lance capital, né? Uma saída de bola, o Atlético fechou toda a linha de passe do Flamengo, a troca de passe entre os zagueiros e o goleiro Rossi, que é muito comum, que vem acontecendo com muita frequência, até que o Léo Pereira atravessa uma bola na frente da área nos pés do Coelho, que faz o único gol do jogo. Um gol que continuou a partida, né? A partida que depois disso virou um jogo de individualidades, tentativas isoladas dos jogadores do Flamengo, sem muita estrutura, sem muito padrão, até porque o time ficou completamente desfigurado. Entraram jogadores que estrearam, o Samuel Lino entrou o Saul Niguez, entrou também o Emerson Royal, ou seja, era um time que jogava só na intuição e muito desorganizado. Acabou criando algumas situações, mas nada tão complicado. O goleiro Everson, por exemplo, que no jogo do Campeonato Brasileiro, no ano passado, aqui no Maracanã, no 0-0, em que o Davi Luiz perdeu o pênalti, fez grandes defesas, dessa vez nem fez tantas defesas assim, nem foi tão acionado. O Flamengo criou poucas oportunidades reais de gol. E a única nota positiva foi o Samuel Lino, que mostrou os seus predicados, mostrou as suas virtudes com drible curto, espaço mínimo, conseguindo abrir defesa. Ele foi contratado para isso, é um jogador que faz muito bem no corredor, volta marcando, acompanha, ou seja, um jogador que deu já o sinal de que pode realmente atender essa demanda que o Flamengo tinha por um ponta que fosse capaz de abrir espaços com dribles curtos, e ele é esse jogador, e mostrou isso para a torcida de mais de 64 mil torcedores que vieram ao Maracanã, no público maior do que o de domingo, né, que foi de 10 mil pessoas a menos aproximadamente na vitória por 1-0 do Campeonato Brasileiro. O torcedor deu mais importância, pelo menos em quantidade de presentes no estádio, ao jogo da Copa do Brasil. Mas o Flamengo vai dar mais importância ao quê? A Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro? O jogo importante da semana, o mais importante é domingo contra o Ceará. O Flamengo precisa buscar 3 pontos para manter a liderança do campeonato, até porque o Cruzeiro vem num momento ruim, até empatou pela Copa do Brasil em casa com o CRB. O Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians, provavelmente vai colocar um time sem força máxima contra o Vitória em Salvador, porque tem um jogo de volta contra o Corinthians na próxima quarta-feira, precisando de uma vitória. Ou seja, em tese, o Palmeiras deve ir mais enfraquecido. Se tropeça, o Flamengo tem que aproveitar vencendo. Isso se a prioridade for o Campeonato Brasileiro. E se o Palmeiras não tropeça, tem que vencer para continuar ali brigando ponto a ponto. Se o Flamengo empata e o Palmeiras vence, ele passa a depender só de si para assumir a liderança do campeonato. A disputa é equilibrada, Flamengo e Palmeiras muito próximos, o Cruzeiro à espreita tentando recuperar a liderança. E se, repito, a prioridade dessa gestão do debate é o Campeonato Brasileiro, é hora de demonstrar isso em campo com a escalação de domingo, colocando força máxima, enquanto o Atlético em Belo Horizonte na quarta-feira que vem, aquilo que for possível, aquilo que for viável, aquilo que der. Essa é a situação desse Flamengo que perde o jogo de hoje, o que é muito ruim, evidentemente, mas, repito, se a prioridade é o Campeonato Brasileiro, tem que se concentrar no domingo contra o Ceará e buscar o resultado positivo que pode significar a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. Mais adiante, o Flamengo vai ter o jogo contra o Mirassol no outro domingo, depois do jogo de volta contra o Atlético, e lá no dia 13 enfrenta aqui no Maracanã o Internacional pela Libertadores, ou seja, os desafios mais importantes estão se aproximando. E o jogo contra o Atlético não é um deles. Esse vídeo tem o apoio da Golcase, o Dia dos Pais se aproximando. Mas aí, manos, Mauro César falando a respeito aí também do Samuel Lino, né? É aquilo que eu falei também. Poupou agora, digamos que é obrigado, né, a vencer aí o Ceará pelo Brasileirão. Poupou pensando no Brasileirão. Agora tem que fazer por onde e tem que vencer aí para não se complicar ainda mais, né? Além da Copa do Brasil, se complicar agora no Brasileirão. Comenta o que vocês acham aí a respeito aí das falas da galera do Jogo Aberto, do Mauro César. Se inscreva no canal. Tamo junto, muito obrigado a todos. Saudações.